A indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal é uma prerrogativa do presidente da República. E é óbvio que ela guarda, em maior ou menor grau, uma escolha pessoal. Isso eu não tenho dúvida disso. Isso não acontece com o presidente Lula, mas acontece com todos os presidentes. Então, o momento de uma sabatina é para você extrair do candidato se ele preenche os requisitos de conduta ilibada e de conhecimento notório saber jurídico. É nesse contexto. Agora, você ir para uma sabatina e ficar falando em Lava Jato inúmeras vezes e ficar arguindo a possibilidade de suspeição, ora, o advogado é essencial à materialização da justiça. Isso não sou eu que estou falando. Isso é a própria Constituição Federal. A relação ali, pelo fato de ser advogado, ele não contamina em absolutamente nada. Volto a falar, toda escolha para cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, ela requer, em maior ou menor grau, essa escolha de caráter também pessoal. Agora, você querer desqualificar uma pessoa ou um candidato sob uma possível contaminação a uma suspeição para quem violou o que é mais sagrado dentro do processo penal, para quem tirou um presidente que estava em primeiro lugar nas pesquisas, para quem efetivamente publicizou áudios de uma presidenta no cargo e um ex-presidente, para quem sai do cargo de juiz para integrar o governo daquele que ajudou a eleger, isso é muito grave. Nós não estamos falando, os fins não justificam os meios, e eu não estou aqui entrando em mérito de processo nenhum. Eu estou falando com o professor de processo penal. Isso é a teoria da árvore envenenada. Se os frutos estão envenenados, a árvore está envenenada. Nós não podemos admitir isso no Estado Democrático de Direito. Ninguém quer ser julgado por um juiz parcial. E o que ele recebeu foi o ápice da decadência moral de um ser humano, no caso de um juiz, quando o próprio Supremo reconhece que o juiz foi parcial. Isso é o mais grave, tanto é que é uma das hipóteses de nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Você não pode conduzir investigação. O juiz tem que ser equidistante, ele guardar a mesma distância entre o titular da ação penal, que é o Ministério Público, e o advogado. Ele não pode conduzir essas investigações. Depois ele sai do governo que ele ajudou a eleger para falar que havia interferência na Polícia Federal. E aí ele vai advogar para a empresa que ele ajudou na operação da Lava Jato, que ele deflagrou. Depois ele tenta ser candidato por São Paulo, com um domicílio eleitoral que não foi aceito. Então, quer dizer, isso que é mais grave. Então, você querer questionar uma possível suspeição de um advogado, e para mim, eu volto a falar, é a materialização dos direitos e garantias fundamentais. Porque enquanto o Brasil estava ali execrando pessoas publicamente, ele estava ali como guardião da Constituição defendendo os direitos do cliente dele. E não só no Brasil que foi reconhecido, mas a própria ONU reconheceu o lawfare. Então, óbvio que eu não poderia me furtar em manifestar o meu descontentamento com aquele tipo de manifestação sobre uma possível violação ou um ato de suspeição. Porque, na verdade, quem foi condenado como parcial foi ele que não soube se comportar como juiz.